necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, que acontece sempre todo segundo sábado do mês, na companhia de César Ferri de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ex-presidente da USE São Paulo. Né? César é um pesquisador, um orador, um divulgador, é um homem que até hoje viaja muito
levando a doutrina por todo o país e até para o exterior, quando lhe aparece a oportunidade. Então, meus queridos amigos, né? O programa de hoje promete, será um programa sobre a USE, sobre a criação do Conselho Espírita Internacional, sobre o primeiro Congresso Espírita Internacional. Então, o César tem muito a nos dizer sobre essas questões. Tá? Então, sempre muito legal de estar aqui com o seu César Pérez. Temos 8 programas, tá? Não percam amanhã um programa sensacional com a filha de Herculano Pires, que foi o médico que melhor mediu Kardec, Dona Heloísa Pires. Vamos tratar aqui sobre o tema a tragédia da cultura odierna ante a morte. Tá? Vejam que tema. Tá? Dona Heloísa, com aquele cabedal, né, de inteligência intelectual, mas a inteligência emocional, né? Fascinante. A figura de Dona Heloísa Pires. Amanhã, às 20 horas, não percam. Né? E temos 8 programas aqui no canal. Né? 4 aos sábados, 4 aos domingos. Né? Então, decidam por aqui Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, Carlos Sete Bastos, o maior ícone da pesquisa espírita do Brasil, Leonardo Marno Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, seu César Pérez, presidente da FEB e da UJO. Nos domingos, temos aqui as 2 filhas, Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, e também a Ana Maria Miranda, filha do escriba, do grande escriba, Hermínio Corrêa de Miranda. Temos um programa Resenha Literária com o documentarista Silvio Mariano e um programa sobre Bezerra de Menezes com Luciano Vai, historiador e autor da maior biografia de Bezerra, a sua biografia definitiva. São 8 programas, né? Mas hoje, afinal, estamos aqui para conversar com César Pérez de Carvalho. Será um programa, como sempre, programa importante, programa recheado de notícias, de fatos. O movimento espírita, alguns desses fatos, desconhece por completo, porque o César Pérez conhece os bastidores do movimento espírita, né? Conhece o nosso movimento por dentro. Pessoal, então, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversa fraterna, trazendo fatos dos faustos do movimento espírita brasileiro, na figura de um de seus maiores dirigentes. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, dito isso tudo, eu peço apenas a vocês, né, 2 minutinhos para a gente colocar seus César Pérez aqui na tela. Ok? Pronto, meus queridos irmãos. Está aqui seu César Pérez de Carvalho para mais um programa Memórias e Reflexões. Quando eu fiz a primeira grande entrevista com o seu César Pérez, ganhei de presente a obra Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Né? E quando eu fui ler, fiquei muito surpreso com tudo que o livro trazia e pedi, por favor, a seu César Pérez para a gente transformar isso aqui em lives. Né? Vocês vão ver mais uma vez, tantos programas já foram, a importância dessas memórias para o movimento espírita de hoje, né? Mas antes de mais nada, deixa eu dar boa noite a seu César Pérez. Boa noite, estamos aqui na antevéspera do Carnaval. Tudo bom, seu César? Tudo bem, Bruno. É uma alegria estar com você e também com todos os acompanhantes pela internet, né, que acompanham aí esse seu trabalho no canal Bruno Tavares. Seu César, só uma pergunta amena para a gente começar o trabalho de fôlego aqui, não é? Como é o Carnaval de César Pérez de Carvalho? Descansando, lê muito?
Né? Veja bem, em tempos anteriores, né, quando se aproveitava muito as atividades espíritas em finais de semana, feriados prolongados, e na nossa juventude, nós tínhamos os encontros, confraternizações de mocidades espíritas, né? Ultimamente, nós nos reservamos para contato com a família, para leitura e para descanso. Então, são dias tremendos. Aqui no Recife, o senhor sabe que o carnaval ferve, é um dos polos grandes do Brasil, né? Então, pronto, seu César Perry, hoje a gente vai. O carro-chefe do programa é a USE. Tá? Impossível falar da USE sem falar de César Perry de Carvalho, e eu vou completar. Sem falar com César Perry de Carvalho, né? Então, seu César, vou começar por coisas que eu não sabia, fiquei sabendo através de suas memórias. Em 6 de junho de 47, foi criada a União Social Espírita. Seu César, foi a única federativa que surgiu de um congresso estadual, foi isso mesmo? E essa Sim. União Social Espírita vai se transformar em quê? Então, Bruno, até hoje foi a primeira instituição federativa estadual que nasceu de uma Assembleia Geral realizada dentro de um congresso espírita com esse objetivo. E o interessante, com a participação de representantes de 551 centros espíritas de todo o estado de São Paulo. Então, não eram pessoas físicas, sociais, associados dessa ou daquela instituição. Eram representantes de centros que vieram a São Paulo atendendo a essa postulação, porque em São Paulo já existiam 4 entidades federativas que se diziam, vamos assim dizer, federativas, queriam fazer esse trabalho, mas na prática não faziam, mas usavam o nome. Até que a própria Federação Espírita do Estado de São Paulo, que era uma delas, ela convoca através do Edgar Armon e ele preside, né, esse evento. E nesse congresso é interessante que foi aberto para apresentação de propostas de estudos prévios. E a proposta vencedora, numa votação nessa Assembleia Geral, com 551 representantes de centros espíritas, foi da criação da União Social Espírita, que depois, no ano seguinte, acharam melhor alterar a designação para a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então, a USE é, até hoje, a única instituição federativa estadual do Brasil criada por centros espíritas e votada numa Assembleia Geral, num Congresso Espírita. Quer dizer que a FEESP precede a USE, é mais velha a FEESP, né? Sim, 10 anos mais velho. Seu César, como foi o seu contato inicial com a USE? Veja bem, o meu contato inicial com representantes da USE, dirigentes da USE, eu representava a Mocidade Espírita, que eu era presidente, né, de Araçatuba, na primeira confraternização de mocidades e juventudes espíritas do Brasil. Foi a única nesse nível, que aconteceu na cidade de Marília em abril do ano de 1965. E esse evento foi muito rico, né, com a participação de jovens espíritos do Brasil inteiro. E lá estava presente a diretoria da USE, né, vários dos seus dirigentes. Eu tenho até hoje, inclusive, um livrinho com o autógrafo de um desses dirigentes, e a USE, quem assinou foi o presidente da época, o Carlos Jordão da Silva. E nessa oportunidade que eu conheci Nestor João Mazotti, que também era um jovem, um pouco mais de idade do que nós, e que representava uma instituição espírita do interior do estado também. Então, esse foi o nosso primeiro contato. O senhor falou no seu Nestor Majotti, né? Então, essas suas memórias é muito importante, porque parece tanta gente. Hoje a gente vai falar uma figura aqui muito representativa
daqui a pouco. Mas, seu César, quais foram os presidentes da UGE que o senhor conheceu e com os quais o senhor teve mais sintonia, mais interação? Bom, eu conheci, já citei o Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, mas interação mesmo nós tivemos numa sequência de presidentes a partir do ano de 1974, que foi o Nestor João Mazzotti, depois o Antônio Esquiliró, depois o Nedir Mendes da Rocha, que nós sucedemos ele e que integramos inicialmente a sua diretoria. Então, foram esses que nós tivemos o maior contato antes da nossa eleição, né, como presidente em 1990. Mas em 1986, eu já fui eleito membro da comissão executiva da USE na condição de segundo secretário, tendo como presidente Nedir Mendes da Rocha. E depois da nossa presidência, evidentemente, que nós conhecemos e tivemos contato com todos os presidentes da USE até hoje. Nessa época que o senhor se refere, o senhor fazia parte também da União Municipal Espírita de Araçatuba, a UMEA. Seu César, como foi a sua ação na UMEA e quando e por que o senhor deixou esses encargos? Então, nós somos presidente da União Municipal Espírita de Araçatuba de 1971 até 1986, ou seja, durante 15 anos. E esse trabalho, na época, foi bastante interessante, porque nós incorporamos em Araçatuba a ideia efetiva de união, de muito contato com centros espíritas, de realização em conjunto, do lançamento de Semana Espírita, de Mês Espírita, jornada sobre mediunidade, e depois da primeira confraternização de espíritas da Alta Noroeste, que existe até hoje, e lançamento de livros, convites a muitos conferencistas de vários estados. Então, foi um momento bastante movimentado e mantendo colunas espíritas, sessões espíritas, em 2 jornais da cidade semanalmente. Então, foi um período bastante ativo. Nós deixamos a presidência da União Municipal Espírita de Araçatuba em julho do ano de 1976, quando nós fomos eleitos segundo tesoureiro da USE, na gestão que tinha Nedir Mendes da Rocha como presidente. Então, nós achamos que seria interessante que uma outra pessoa assumisse, porque nós estávamos com encargo em nível estadual. E mesmo porque, naquela oportunidade, embora residindo em Araçatuba, nós já tínhamos um cargo junto à reitoria da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em São Paulo. Naquela época, nesse período, a cada 15 dias nós tínhamos compromissos aqui na capital. Então, em função de tudo isso, nós achamos que era o momento de dar espaço para outros dirigentes de Araçatuba, e que foi o que efetivamente aconteceu. Seu César, por essa época o senhor passa a participar das reuniões do Conselho Federativo Nacional, acompanhando o presidente da UGE. Seu César, bem nesse contexto, qual foi a impressão do César Perry a essa época, vendo a organização do movimento espírita a nível nacional? Essa reunião que persiste até hoje, mas daquela época, qual a sua impressão? Então, era uma prerrogativa do presidente de uma federativa estadual, além dele, né, que é o representante oficial, junto ao Conselho Federativo Nacional, levar mais um acompanhante, um assessor. E no caso do Nedir Mendes da Rocha, ele nos convidou, e durante os 4 anos da gestão dele, nós o acompanhávamos, né, nas reuniões do Conselho Federativo Nacional da FEB em Brasília, porque nós já tínhamos uma larga vivência, vamos assim dizer, do movimento de união em todo o estado de São Paulo. A nossa impressão foi o seguinte: o presidente era Francisco Tise, que tinha uma posição bastante firme, pensando sempre na introdução de mais divulgação das obras de Kardec, que foi uma característica dele,
respeitando, né, a grande maioria dos espíritas do país, mas a reunião em si, eu diria que era um pouquinho decepcionante, porque os presidentes das federativas se limitavam a levar longos relatórios detalhados, pormenorizados, que eram lidos. E alguns dormiam enquanto escutavam aquelas leituras. Então, era essa uma tônica da reunião do Conselho Federativo Nacional naquela época. Bom, o pessoal dormia, era, seu César Pérez? Dormia Sim, na reunião. Seu César, como na uso? O senhor, quando entrou, fez várias transformações, inclusive estatutárias, né? Essa reunião modorrenta, essa modorra da reunião do Conselho Federativo Nacional, com essa leitura toda, na gestão do César Pérez, algo foi modificado na reunião do Conselho Federativo Nacional? durante a reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB, não. Só depois, né, quando nós estávamos na presidência. É isso que eu estou perguntando. Aí sim, foi mudado completamente. Iniciou-se uma mudança durante a gestão do Nestor Mazotti, mas na nossa gestão foi mudado, inclusive, o regimento interno do Conselho Federativo Nacional da FEB, e como presidente, nós dávamos agora não importância a leituras de relatórios, pedimos que as federativas enviassem os seus relatórios previamente por e-mail ou por CD, que todos levariam. Mas lá no momento não era momento de ler relatório, era momento de trocar ideia, de discutir projetos, ações. Essa foi a tônica que nós introduzimos no período em que nós estivemos como presidente da FEB e do Conselho Federativo Nacional da FEB. Seu César Pérez, o senhor falou aí uma coisa interessante, né? Que o Francisco Tisse, nessas reuniões, era muito firme e introduziu as obras de Kardec com muita força. Mas me diga uma coisa, o Francisco Tisse, isso é um fato histórico, a gente tem que falar aqui, mas ele era rustenguista, não era, seu César Pérez? Sim, era rustenguista, mas tem um detalhe. Ele tomou uma posição como presidente da FEB e do Conselho Federativo Nacional de respeitar que as reuniões do Conselho Federativo Nacional da FEB não havia uma maioria de interesses rustenguistas. Pelo contrário, era uma absoluta minoria. E é nessas condições, então, que essas questões não foram mais tratadas, consideradas ou citadas no Conselho Federativo Nacional na gestão de Francisco Tisse. Engraçado, me ocorreu aqui agora que eu li a sua obra de Leopoldo Cirne. Francisco Tisse, então, tinha aquela postura semelhante a Leopoldo Cirne, né? Que era rustenguista, mas passou a divulgar Kardec de uma forma, né, com muita intensidade, né? Sim, de certa forma, sim. Seu César Pérez, o senhor vai ser convidado, né? O Francisco Tisse à frente, né? Para a comissão preparatória do primeiro Congresso Espírita Internacional, realizado aqui no Brasil. Como é que foi isso? Olha, Francisco Tisse, como presidente da FEB, ele se interessou em inserir a FEB num contexto do movimento espírita internacional, que a FEB não tinha essa participação. Então, ele compareceu em congressos da CEPA, né, congressos pan-americanos, representando a FEB, em Foz do Iguaçu, fez visitas a instituições da Europa, e, em função de tudo isso, ele começou a manter contato com representantes, dirigentes, né, de instituições espíritas de outros países, e aí é que ele propôs a realização em Brasília do primeiro Congresso Espírita Internacional, que aconteceu no mês de outubro do ano de 1989, na capital brasileira. Mas 2 anos antes, em 1987, como já tínhamos amizade com ele, e ele nos conhecia,
ele nos convidou para participar de reuniões preparatórias lá em Brasília, e que ele dirigia com a participação do Nessor Mazotti, da Cecília Rocha, do Altivo Panfiro, aliás, Altivo Ferreira, corrigindo, e também do Paulo Roberto Pereira da Costa, aqui de São Paulo. Então, foram reuniões que se seguiram durante um período, dando as primeiras linhas gerais, primeiras diretrizes, né, do congresso que aconteceria em 1979. Seu César, vai ser realizado o primeiro Congresso Espírita Internacional, né? Me diga uma coisa, para a sua impressão, o Congresso foi bom, atingiu o seu objetivo, e por que, seu César? A gente pensou que a partir dali haveria outros congressos, né? A gente entraria numa linha contínua, e foi, não foi, ter um congresso ou outro, aguardamos o segundo, o terceiro, o quarto, por que essa coisa não aconteceu? Bom, em primeiro lugar, esse Congresso Internacional do Espiritismo foi promovido pela FEB, né, iniciativa da FEB, em 1979. E lá o presidente Francisco Tizzi, e juntamente com diretores da FEB, incluindo o Nestor, fizeram reuniões com vários desses dirigentes que vinham de outros países, nós conhecemos alguns deles ali, e já conhecíamos alguns outros, e a oportunidade, então, de chegar à conclusão de se pensar em como organizar uma instituição internacional. Acontece que Francisco Tizzi desencarnou 9 meses depois, em julho do ano de 1990. E, a partir daí, esses que eram vice-presidentes da FEB e que continuaram a pensar nessa ideia de criação de um organismo internacional, fizeram algumas reuniões, inclusive em Liege, na Bélgica, no ano de 1990, quer dizer, em seguida, né, a desencarnação do Tizzi. Lá, muitos entrechoques, muitas ideias diferentes, não é? Eu diria que havia também uma certa resistência ao Brasil, não é? E em função disso, marcaram outras reuniões. E houve uma reunião decisiva que aconteceu em outubro do ano de 1991 em São Paulo, aproveitando um congresso da FESP, que era chamado FESP Espírita 91, foi feita uma reunião paralela, né, para se pensar com convidados do exterior definir os rumos aí de uma criação de um organismo internacional. Na época, nós éramos presidente da USE, participamos não só do congresso, como dessas reuniões, e foi nessa reunião, foi presidida pelo Juvanir Borges, que na época era o presidente da FEB, nessa reunião paralela ao congresso, que se definiu a ideia de criar um conselho internacional. E como presidente da USE, além de participar, nós oferecemos um jantar de confraternização na sede da USE a todos os representantes vindos do exterior. Foi um momento muito significativo, marcante de confraternização. Então, a partir daí, ficou definido, aí houve uma série de intercâmbios de correspondência, algumas visitas, até que, finalmente, um ano depois, em novembro de 1992, aproveitando um congresso espírita nacional da Espanha, na cidade de Madrid, esses representantes internacionais se reuniram e resolveram criar o Conselho Espírita Internacional. Seu César Pérez, foi ótimo o senhor ter tocado na criação do SEI. Essa seria uma pergunta que eu iria fazer, o senhor já me poupou da pergunta. Mas eu estava aqui me lembrando, eu queria perguntar ao César Pérez. Eu tenho um programa aqui também sobre Leon Denis, um programa com o Charles Kemp, né, lá da França. E, claro, o programa é sobre Leon Denis, mas como o senhor, de acordo com o tema da noite, a gente adentra outros temas, né?
E o Charles Kemp está gravado, né, publicamente. O Charles Kemp manifestou um certo desagrado, na verdade, uma desilusão com o Conselho Espírita Internacional. Ele é muito crítico, né? Até como citou o amigo dele, o Evra, lá da Bélgica, né? Então, e apontou uma série de medidas antipáticas, autoritárias. Essa coisa que o senhor falou lá no início, o senhor falou na Bélgica, que os espíritos eram meio contra o Brasil, é como se fosse uma imposição do espiritismo à moda brasileira para a comunidade espírita internacional. Charles Kemp falou isso outro dia, é a visão dele do SEI hoje. Minha pergunta, o César Pérez de Carvalho comunga dessa visão do Charles Kemp sobre o Conselho Espírita Internacional nos dias de hoje? Sem dúvida, nós convivemos muito com o Charles Kempf, né? Lembrando que, antes disso, o Conselho Espírita Internacional teve o primeiro secretário-geral, Rafael Molina, que era presidente da Federação Espírita Espanhola, atuação decisiva do Roger Perrier da França, e Nestor Mazotti, que foi secretário-geral do Conselho Espírita Internacional desde 1998 até o momento em que ele pediu afastamento em função da sua doença, em junho do ano de 2012, e que foi um momento de consolidação, de intensificação das ações, e tanto nós participávamos ativamente como Charles Kemp. Com o afastamento do Nestor, o Charles Kemp assumiu, primeiro interinamente, depois eleito, em definitivo, secretário-geral. E deu continuidade, né, àqueles rumos traçados durante a gestão de Nestor Mazotti. E até o ano de 2016. Nesse ano de 2016, num congresso que aconteceu lá em Lisboa, né, é interessante lembrarmos que ali ocorreram uma série de mudanças e nos tiraram como representantes e deixamos de participar do Conselho Espírita Internacional. Em seguida, o próprio Charles Kempf não foi reeleito, foi afastado, e logo depois a Elsa Ross, do Reino Unido. Então, esse foi um divisor de águas, vamos assim dizer, né, na história do Conselho Espírita Internacional. E com o afastamento nosso, dos três, houve, sem dúvida nenhuma, uma predominância, né, de propostas, de direção, de condução de uma conhecida entidade nacional, e isso gerou alguns problemas. E nós sabemos que, nos últimos tempos, 6 países se afastaram, se desfiliaram do Conselho Espírita Internacional. Então, essa é a realidade. Nós não temos maiores informações do que está acontecendo hoje, nem vemos maior divulgação. É uma pena, é tudo muito lamentável, naquela ideia inicial. Mas, seu César Perry, eu queria lhe fazer uma pergunta breve, porque o senhor falando nessa problemática do FEI, até uma certa reserva do movimento espírita exterior naquele momento lá com o Brasil, seu César, o senhor citou en passant a CEPA, en passant. Claro que o César Pérez sabe disso, né? A CEPA é muito controversa. Há uma parte do movimento espírita, não é, que vê a CEPA, né, de forma meio enviesada, porque acha que ela trata de questões irritantes, né? Como é que o César Pérez vê a CEPA ao longo do tempo? Olha, são 2 momentos distintos. A Confederação Espírita Pan-Americana, nos anos 40, nos anos 50, 60 e 70, reunia as várias instituições com a mínima ou ausência da FEB. Quem levou a FEB pela primeira vez, né, a presença na CEPA foi o Francisco Thyssen, num evento que aconteceu em Foz do Iguaçu, quando ele era presidente da FEB.
Mas até então a CEPA era um movimento assim autônomo, respeitando várias ideias doutrinárias. Ela assumiu uma posição que os espíritas brasileiros, vamos assim dizer, em geral, chamam de antirreligiosa. Eu diria que foi durante o final dos anos 1980 e durante os anos 1990. Então, a partir daí é que ela tomou essa posição. Isso é tão importante saber, seu Sérgio, falar isso, porque eu confesso, hoje em dia, mas não porque a gente vai conversando com vocês, mas eu era achava que vinha muita polêmica dali, e quando a gente se aproxima, o bicho-papão não é tão feio assim, né, seu César? Voltando para São Paulo, vai haver um evento muito marcante. Nas suas memórias, o senhor coloca assim, que realmente foi muito marcante, né? O que foi, seu César, o Expoex? Então, durante a gestão do Nedir Mendes da Rocha como presidente da FEB, aliás, corrigindo, presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e nós integramos a sua diretoria, foi promovido esse primeiro Expoesp num local público, laico, conhecido na cidade de São Paulo, que é o Centro Cultural Vergueiro, que funciona próximo, ou quase que anexo, à estação de metrô Vergueiro, no bairro do Paraíso. E um local aí de grande circulação e um ambiente cultural. E esse evento ele levou as mostras, né, do que é o movimento espírita paulista, do que é realmente a doutrina espírita, e foi, sem dúvida nenhuma, alguma coisa que marcou época, né? Porque depois de muito tempo, foi um dos primeiros grandes eventos em São Paulo, fora da seara espírita propriamente dita. Seu César Perry, para encerrar a figura do querido Francisco Tisse nessa live de hoje, né? No mês seguinte, o senhor assume a presidência da URGE, né? Vai haver o falecimento, a desencarnação do Francisco Tisse, né? O enterro foi no Rio de Janeiro, o senhor compareceu ao sepultamento. Veja bem o que é que eu queria lhe perguntar, não é? O grande escritor Hermínio Corrêa de Miranda, seu César Pérez, foi muito amigo a vida inteira do Luciano dos Anjos, que foi dirigente da FEB no passado, né? Responsável pela revista Reformador. Seu César, veja bem, o Hermínio Corrêa de Miranda não aceitava o ruxenguismo. Escreveu até um artigo, Espiritismo e Divisionismo, então criticando as teses de Rustem. Já o Luciano dos Anjos, senhor sobejamente sabe disso, foi um rustenguista entranhado, né? Aquela coisa da cláusula pétrea lá, do Estatuto da FEB, né? Mas, seu César, isso jamais foi empecilho para a grande amizade que uniu o Hermínio e o Luciano dos Anjos até o fim da vida, né? A ponto do Luciano dizer assim para o Hermínio, né? Hermínio, você é tão inteligente e não gosta de Rustem? E o Hermínio devolveu. Por isso mesmo, Luciano, que eu sou muito inteligente, né? Sou muito inteligente. Seu César, o senhor e o Francisco Tisse, a gente se depara nas suas memórias, havia também uma grande amizade. E o senhor me respondeu aqui que ele era rustenguista, né? Então, isso também não foi empecilho, né? Vocês não tocavam nisso e essa amizade foi até o fim da vida. Veja bem, nós conhecemos Francisco Tisse muito antes de nós estarmos na diretoria da USE e comparecermos na reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB em Brasília. O primeiro contato que eu tive com Francisco Tisse foi nos idos de 1974, 75, num evento em Curitiba,
promovido pelo Centro Espírita Luz Eterna, e tanto o Tizem como nós e a minha esposa Célia ficamos hospedados na casa do Dr. Alexandre Sec. Foi bastante conhecido no movimento espírita, que também não era rustenguista, mas a gente mantinha esse vínculo de proximidade, de amizade com o Tizem. Em 1977, por ocasião do 50 anos, né, da mediunidade de Chico Xavier, nós colocamos um trecho de entrevista com o Francisco Tizem que nós fizemos na Revista Internacional do Espiritismo. E a gente mantinha correspondência, inclusive, né, assídua. Aliás, aproximadamente, ele nos congratulou, né, na eleição como presidente da USE. Tivemos alguma correspondência, me parece que uns 10 dias antes da desencarnação dele. Então, nós sempre tivemos um contato, agora, jamais discutindo essa diferença doutrinária, vamos assim dizer, quer dizer, respeitando as nossas posições. O Francisco Tisse era muito inteligente, né? O César Perry era mais inteligente que ele. Não, de forma nenhuma. Ele era uma pessoa muito experiente, né? Que colabora, né? Para que as pessoas, no exercício de encargos e funções espíritas, tenham aí uma certa ação coerente, né? Com uma atividade mais participativa e mais integrativa. Seu César, o senhor é um gentleman, né? O César Perry é um gentleman. Eu perguntei mais inteligente na questão Rustem, a brincadeira do Hermínio com o Luciano. Nessa questão, permita dizer, o César Perry era mais inteligente, viu? Seu César, o senhor vai implementar na USE várias transformações, né? Eu citei de passagem, a gente vai se deter nisso agora. Inclusive, o senhor fez uma alteração estatutária, não é? O senhor, para todos os órgãos da USE, o senhor colocou o prefixo USE. O senhor almejava o que com isso? Qual foi o diferencial? E cite exemplos, era o quê? USE municipal, como eram esses órgãos? Veja bem, o objetivo dessa reforma estatutária que foi amplamente discutida no Conselho Deliberativo Estadual da USE, que foi aprovada. O objetivo era facilitar a identidade da USE no estado inteiro. Então, o que existia na época? Os conselhos regionais eram por número. Primeiro, o Conselho Regional Espírita. Por exemplo, Araçatuba era o 10º, a região de Araçatuba era o 12º Conselho Regional Espírita. Os órgãos municipais se chamavam União Municipal Espírita. E aí o que acontecia? Embora a gente estivesse sempre lá atuando, Conselho Regional ou na União Municipal, porque nós viemos dessa vivência local, né? O pessoal perguntava, mas a USE nunca está aqui? Quer dizer, eles não identificavam um órgão da USE como sendo a USE, entendeu? Então, em função disso, é que houve a proposta de padronizar o nome dos organismos regionais e municipais da USE. Então, passou a ser USE Municipal de Araçatuba, USE Regional de Araçatuba, USE Regional Capital. Então, todo mundo sabe que você está se relacionando com um órgão que é a USE. Então, esse foi o objetivo. Vou fazer uma pergunta um pouquinho atrevida, né? Mas eu fiz com relação à FEB, a questão do Conselho Federativo Nacional. César Perry fez muitas transformações na USE, né? Depois de sua passagem, a USE seguiu no caminho traçado até o dia de hoje. Está tudo direitinho com a USE? Sim, evidentemente que a cada momento, cada época, tem algumas transformações no contexto da sociedade e no contexto do movimento espírita. Mas, em linhas gerais, mantém-se essa ideia. Então, a USE ainda mantém
essa organização, que eu diria que é em rede, não é hierárquica, e que tem a participação desde o representante do centro espírita. Então, a USE não reúne representantes pessoas físicas, a USE reúne representantes de instituições. Bom, a última pergunta da noite, seu César, né? Havia na USE um jornal muito tradicional, eu me lembro, né? Unificação, né? Seu César, na década de 90, né? Pela década de 90. O César PR, esse jornal vai se transformar num periódico bimestral, Dirigente Espírita. Seu César, por que o senhor fez essa mudança no jornal tão tradicional para a gente de longe? Estava dando certo para ser bimestral, Dirigente Espírita, e qual o foco, qual foi o desejo do César PR com essa mudança? Então, esse assunto a gente já estava analisando e discutindo nos momentos prévios à nossa eleição como presidente da USE. Então, nós fomos eleitos em julho do ano de 1990. Em setembro de 1990, nós já levamos essa proposta ao Conselho Deliberativo Estadual da USE e foi aprovada. O jornal Unificação era um jornal como todos os outros. Transcrição de muitas mensagens, de trechos de livro, algumas notícias espíritas. Aí é que surgiu a ideia de criar um órgão que usasse como subtítulo Unificação para não perder a identidade, mas que tivesse uma linha editorial bem diferenciada. Voltada a quem? A USE se dirige a quem? A USE se dirige aos representantes de centros espíritas. Então, passaria a ser, então, um órgão voltado aos dirigentes espíritas. Então, surgiu a ideia de que deveria chamar dirigente espírita. E a linha editorial era essa, de trazer reflexões, recomendações, orientações no sentido da organização, do funcionamento do centro espírita, do movimento espírita, com notícias vindas de todo o Estado, abrindo, portanto, a todo o Estado essa participação. E houve a plena aprovação por parte da diretoria, muita discussão, é lógico, né? Em termos de Conselho Deliberativo Estadual da USE, e nós temos que fazer aqui uma citação. Houve, naquela nossa diretoria, muitos membros que eram oriundos de vivências profissionais em áreas jornalísticas, em áreas empresariais, e nós mesmos, né, ainda ocupávamos uma gestão como pró-reitor de graduação da Universidade Estadual Paulista. Então, convivendo com muita gente, com muitas representações. E coube a proposta final ser elaborada pelo Wilson Garcia. O Wilson Garcia, naquela época, ele atuava na USE, foi um grande companheiro nosso, um grande colaborador na nossa gestão como presidente da USE, e foi o responsável pelos primeiros tempos, né, da edição do jornal Dirigente Espírita, e que se mantém até hoje. Agora ele apenas se transformou de impresso para digital, que amplia, né, a circulação. E o jornal Dirigente Espírita, agora, por exemplo, está completando 35 anos, né, de circulação ininterrupta. E é o único jornal, o único periódico espírita do país, eu diria, do mundo, com essa linha editorial. Seu César Pérez, não sabia dessa participação do Wilson Garcia. O Wilson Garcia é um grande amigo meu, porque ele morou aqui no Recife durante 5 anos, fez muitas palestras na Casa dos Humildes, que o senhor conheceu e vai retornar agora em maio. Seu César, me diga uma coisa. Dona Júlia Neso me envia, não sempre, quando há um evento marcante como o Elite, Dona Júlia me envia o dirigente espírita, né? Mas como é que eu faço para receber sempre? Há alguma assinatura?
Não, você pode encaminhar o seu e-mail para a direção da USE, né? Entrando em contato com a própria USE, ou até através da Júlia, atual presidente. Vou falar com ela, eu não sabia. Recebe gratuitamente, não tem assinatura nem nada. Não, não tem. Você pode falar direto com a presidente da USE, que ela te conhece, né? Hoje mesmo, né? Bom, seu César Pérez, em maio, tudo certinho, vai estar aqui novamente. Tudo certo, estaremos aí comemorando, né, o aniversário desse centro que você dirige, com todo o prazer. Seu César, mais uma vez, um programa importantíssimo, com esclarecimentos que eu acho de importância muito grande, né? Seu César, o senhor pode fazer a prece final? Sim, sem dúvida. Vamos então agora demonstrar o nosso louvor à espiritualidade superior, a nossa gratidão a todas as bênçãos e oportunidades que recebemos em nossas vidas e em nossos núcleos de trabalho, inclusive a todos os internautas, né, que acompanham esse programa. E rogarmos a esses amigos do mundo maior que nos deem saúde, serenidade e possamos ter paz em nossos ambientes familiares, em nossos núcleos de atuação, hoje e sempre. E que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, em março, passado o entrudo carnavalesco, a folia, estaremos de volta aqui com César Pérez para mais um Memórias e Reflexões. Dedico esse programa ao espírito imortal da minha mãe Eva. Minha mãe, te amo. Sou César Pérez, um abraço, até para o mês. Tudo de Até bom. lá. Um abraço a todos. Obrigado, seu César. Muita paz.